Salve, torcida tricolor! Nós da Scout hoje viemos trazer o nosso terceiro bate-papo do nosso quadro Bola para quem entende. Dessa vez com uma convidada muito especial, é a Pri. Ela é jornalista, trabalha pela TNT Sports, cobre o São Paulo. Acho que é bem conhecida por todo mundo aí que acompanha o São Paulo, né? Primeiramente, eu queria agradecer a Pri por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. E para dar o início, o start no nosso bate-papo, eu queria te perguntar, quem é Pri Senhorães? E mais uma pergunta também, qual foi o start? Qual foi o start para começar a gostar de futebol? Para se apaixonar por esse esporte? Bom, muito obrigada, Rafa, pela introdução que você fez aí. É um prazerzaço estar com vocês. Inclusive, eu que tenho que agradecer, né? Porque vocês sabem que a gravação não era hoje, mas eu precisei mudar. E vocês, não sei se vocês se enrolaram, mas vocês toparam, estão aqui. Então, obrigada de coração. Prazer enorme. Gosto muito de falar com a galera, com os torcedores que me acompanham. É tudo muito novo ainda para mim. Então, tipo, eu ainda fico assim, sem entender, sabe? Esses convites, essas coisas assim, mas é sempre muito legal. Sobre quem é Pri Senhorães, essa pergunta é muito difícil, cara. Eu diria que a Pri Senhorães é uma pessoa muito focada, com muitos sonhos para o futuro, muito nova ainda, então ainda está aprendendo muita coisa, ainda erra bastante, mas tenta fugir o máximo dos erros e tudo mais. É uma pessoa que gostaria muito que a rede social facilitasse um pouco para a gente de vez em quando, porque é complicado. É muito difícil lidar com esse mundo louco de hoje em dia online, né? Enfim. E é isso. Essa é quem eu sou, assim, falando bem por cima. Não sei se ficou legal, mas é que essa pergunta eu nunca respondi. Foi difícil. E quando eu comecei a gostar de futebol, meu pai sempre foi muito apaixonado. Meu pai é São Paulino, então ele sempre viu muito jogo. Eu lembro que em 2013 eu ainda era criança e o São Paulo passou por uma fase muito difícil, né? E aí naquela época, assim, eu odiava futebol, porque meu pai ficava muito triste, meu pai ficava muito bravo. Acabava com o final de semana, assim, sabe? Eu falava, por que ele gosta de assistir isso? Tipo, ele só fica triste e bravo. E eu nem entendia, né? Eu sei que o São Paulo perdia todos os jogos, não sabia o que estava acontecendo. E aí, depois que eu cresci, eu entendi o que aconteceu naquele ano, tudo mais, todas as dificuldades. E aí eu achava encantador, assim, como ele sempre voltava, sabe? Ele voltava para aquele negócio ali que fazia mal, lá em 2013. E ele voltava e falava, que loucura, né? Vou dar uma chance também. Comecei a assistir jogos e tudo mais. E aí eu vivia a mesma coisa que ele, assim, passava por momentos felizes e tristes como torcedora, porque todo jornalista esportivo torce para um time, começou na carreira por causa de torcer para algum time, né? E aí eu vivi a mesma coisa, e aí eu achei muito louco, assim, como é uma coisa que a gente ama, ganhe, perca, a gente sempre ama e tem uma conexão e tudo mais, e aí eu comecei a buscar uma maneira de viver disso, sabe? Viver desse amor e dessa paixão e daquela vibração que a gente vê no estádio, as pessoas que dedicam a vida delas, assim, algumas, né, que vendem coisas grandes para ver jogos e tudo mais, pessoas que vêm de longe, enfim. E aí o jornalismo foi a maneira que eu encontrei mais próxima de estar perto do futebol, assim, de realizar esse sonho de viver sempre essa montanha-russa de emoções que é o futebol. Falei muito, né, gente? Desculpa. Pode continuar. Não, mas é isso. Pri, primeiramente, eu queria te contar uma história. Graças a Deus, a gente tem conseguido conversar com bastante gente, assim, gente muito grande, e isso tem feito a gente muito feliz. Mas uma coisa aconteceu quando eu fui contar para o meu pai a escala de pessoas com quem a gente ia conversar. Foi ele falando, olha, eu não conheço muito essa pessoa também não conheço muito, ou se eu conheço é só por relance. Mas quando eu falei da Pri Senhorães, meu pai falou que eu não tinha nem roupa para poder chegar nesse momento. Então, apenas tenho que te agradecer muito por ter topado esse papo e dizer que é realmente uma honra estar aqui com você. E já quero colocar minha primeira pergunta para você.
Pri, se você pudesse colocar aí os grandes jogadores que talvez tenham marcado a sua vida, você conseguiria fazer um top 3 dos grandes ídolos da Pri? Primeiro, que loucura. Gente, eu sou muito sensível, uma coisa que as pessoas não sabem, porque eu sou muito séria ali no Twitter. Eu converso, mas eu sou muito séria, não sei explicar. Mas eu sou muito sensível, então eu quase chorei agora que você falando isso. Isso é bizarro. Em relação a jogadores, cara, eu gosto muito de muitos jogadores, muito além do São Paulo, que eu cubro diariamente, porque, como eu falei para vocês antes, eu faço o Campeonato Brasileiro aqui da TNT, né? Então, eu estou em todas as entrevistas que a gente faz. A gente faz uma entrevista, quer dizer, duas, né, dos dois times por rodada. Todo time que a gente transmite, a gente faz uma entrevista de pré-jogo. Então, eu conheci muita gente legal, assim, eu conheci um lado muito humano de muita gente. Eu diria que tem 3 pessoas que eu gosto. Que eu gosto é difícil, né? Tipo, eu gosto de muitas, mas 3 muito especiais que me vêm na cabeça de primeira, sim. Eu não posso negar que a primeira delas é o Hernanes. Eu até já fiz um post lá no meu Twitter, porque... E lá, quando foi, gente? Lá na época do Tri Brasileiro, que eu, nem sabia o que era futebol ainda, e aí o ex-namorado da minha irmã, ele me levou no CT, porque, enfim, eu ia em jogos com meu pai, eu falei, que legal, quero conhecer toda essa galera aí e tal. E aí ele me levou e eu tirei uma foto com o Hernanes. E aí, recentemente, antes do Hernanes ir para o esporte, eu entrevistei ele. Então, foi muito marcante, assim, essa linha do tempo, porque é, mais de 10 anos depois, sabe? Eu tô meio que do mesmo lado dele, não como profissão, né? Mas no nicho, digamos assim. Uma segunda pessoa muito marcante também para mim, que tem muita relação com São Paulo, é o Lugano, porque a explicação para ser ele... Sempre gostei muito dele como pessoa, como jogador, mas em 2018, quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha que fazer uma entrevista, que eu tinha que, enfim, entrevistar alguma personalidade, alguém, e depois escrever uma matéria, coisa normal, igual a gente vê todos os dias em todas as coisas, né? E aí eu falei para minha amiga, poxa, vamos fazer de futebol, vamos achar um cara legal, tal. E aí eu achei que seria legal falar com o Lugano, porque ele tem muito essa coisa de falar sobre o Uruguai, né? Não só de futebol, a gente falou de futebol, de São Paulo, mas essa coisa de, ser uma galera guerreira, um país pequeno e tudo mais, e ele tem as opiniões políticas dele, enfim, que a gente queria escutar também. E aí eu não lembro quem conseguiu o contato dele para mim, e aí eu mandei uma mensagem, já esperando que ele ia falar não, ou que ele ia me ignorar para sempre e tudo mais. E aí ele me ignorou no dia, só que, ele também nem viu. Aí no dia seguinte ele respondeu, oi Priscila, tudo bem? Quando você quer fazer? Aí eu fiquei nossa, como assim? É tão de boa assim? E aí a gente marcou, assim, para uns 3 dias depois. Ele falou, poxa, vem aqui nesse lugar e tal. Aí era um restaurante lá na Paulista, aí fui eu e minha dupla do trabalho, né, a Jéssica. E aí a gente foi junto, assim, e ele foi, um amor de pessoa. E ele foi muito acessível, sabe? Isso é muito difícil. Ele foi muito acessível, ele topou muito rápido, cara. Eu achei que se eu pudesse, eu ia ficar 6 meses na fila para fazer ele, mas não. Foi muito rápido, assim, muito do nada. Então, foi muito marcante para mim esse momento também. Um outro cara aqui que eu gosto bastante, que esse já foge um pouco do São Paulo, não é uma questão de história, né? Porque eu não tenho nenhuma história com ele, mas é um cara que eu gosto muito, que é o Felipe Alves, do Fortaleza. A gente já entrevistou ele algumas vezes aqui na TNT, e ele é um cara que caminha bastante para um lado que eu gosto muito do futebol, esse lado mais psicológico, esse lado de, enfim, fazer as críticas, né? Obviamente, sempre com muita ética. Eu sou muito estilo Diniz, assim, não sei se vocês vão me odiar, mas eu gosto muito desse lado psicológico do futebol, porque às vezes eu acho que a gente trata os caras que nem máquina mesmo, e eles não são. E aí ele tem opiniões muito legais, assim, ele fala de uma maneira muito educada e ele faz as críticas, ele não se esconde, ele dá a cara a tapa, e toda vez que a gente faz entrevista com ele é tipo, putz, 15 minutinhos, chega na hora, cada resposta dele é 15 minutos, a gente fica 1 hora conversando, porque ele fala muito bem e tem opiniões muito pertinentes. Então são 3 caras aí que eu gosto bastante, acho que deve ter um monte, mas de primeira, assim, até por causa da pressão aqui de ter que responder rápido não, porque me alonguei um monte, né? Mas foram esses 3 que vieram na minha cabeça. Boa noite, Pri. Boa noite quem estiver assistindo a gente. Bom dia, e se estiver vendo a gente de madrugada, boa sorte. E gostaria de saber
o que fez você querer participar na parte do jornalismo esportivo? Você disse como se apaixonou pelo futebol, mas e pelo jornalismo esportivo em si? O que te fez querer seguir essa área? É muito na mesma linha, assim, sabe? Eu gostava muito de acompanhar, de ir em jogos, de torcer e tudo mais. É até engraçado, já contei essa história outras vezes, que eu, no começo, quando eu terminei a escola, eu queria trabalhar com moda. E eu, tipo, fazia vários desenhos e tudo mais. Só que aí eu comecei a ir em alguns eventos e não gostei das pessoas, assim, era muito ego envolvido. Não que o futebol não seja, é igual, na verdade, né? Mas aí eu, pelo menos, eu gosto mais, então a gente consegue lidar. E aí eu, tipo, já estava decidindo, já estava fazendo vestibular para fazer jornalismo e tal. Eu falei, putz, e agora? Qual que é outra coisa que eu gosto de fazer? Eu não gosto de mais nada além de moda, cara. Eu não gosto de fazer mais nada, sério. Aí eu falei, não, mas eu amo futebol, eu gosto de assistir jogo, eu gosto de torcer, eu gosto de ir no estádio, eu gosto de falar sobre futebol. Aí eu falei, vamos tentar. E aí coincidiu que, putz, eu estava na primeira semana de faculdade e eu recebi a proposta para estagiar no antigo Esporte Interativo. Então, a história toda foi se casando e o caminho foi trilhado naturalmente, sabe? Pri, primeiramente, boa noite, né? Você falou um pouquinho o que te levou ao jornalismo, falou um pouquinho de alguns atletas que você admira. Eu queria saber agora a respeito das suas inspirações no jornalismo, que é a área que você escolheu seguir, né? Quais são os nomes, assim, que até hoje, quando você estava se preparando também para seguir essa carreira, quais os nomes que você se inspirava? Na verdade, no começo, justamente por ser muito rápido, assim, eu não prestava muita atenção no jornalismo, né? Eu até assistia alguns programas, assim, tipo, eu gostava muito do Tirone. Eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade, eu perguntei para ele qual era melhor, o que ele podia me dar de dica, se ele podia me indicar lá na ESPN. Mandei várias mensagens no Facebook dele, um monte. Sempre gostei muito, assistia muito Bate-Bola Debate. Até esqueci o nome do apresentador, Bruno Vicari, né? Eu gosto também dele, assim como ele é natural, tal, gostava bastante de assistir. Mas de inspiração, assim, tem 3 pessoas hoje que eu gosto muito. Uma é a Mari Spinelli, da ESPN. Acho muito legal a trajetória dela e ela é muito nova, né? Igual eu. E aí, tipo, me inspira muito, assim, porque tá numa mesma fase, né? Numa mesma faixa etária, numa mesma geração que a minha. E já deu muito, muito certo. Um outro cara que, putz, eu admiro muito é o André Hernan, porque, assim, pelo menos eu nunca vi o André Hernan errar uma informação, e é muito difícil. E, assim, tudo que ele fala quase sempre está certo, ele tem fontes ótimas, enfim, admiro muito isso. O mais difícil de tudo de construir, né, a credibilidade, pelo menos para mim, ele é talvez o jornalista com mais credibilidade. E a outra pessoa é que está perto de mim, que é a Tainá, né, que apresenta aqui a Champions, o Brasileirão. Eu gosto muito dela porque ela está no mesmo lugar que eu, então acaba inspirando, né? Porque a gente quer sempre chegar no topo e ela está mais próxima, assim. Então é uma pessoa que também tem essa minha admiração. Bom, Pri, você falou sobre futebol, quando você começou a acompanhar. E vindo nessa linha, eu gostaria de saber se tem um jogo marcante que você lembra, que marcou, assim, quando você fala de futebol, quando alguém pergunta para você um jogo, qual jogo te marca? E outra pergunta mais nessa linha também, se tem algum gol também que te marca bastante, se tem algum esse momento que te trouxe felicidade, ou até que te trouxe tristeza, né? Não sei. Enfim. Essa é difícil, né? Mas tá bom, vou responder. Cara, o jogo que mais me marcou... Nossa, deixa eu pensar, gente, são muitos, hein? Vou responder aqui em off, que a gente já tinha falado entre nós aqui, que tinha um jogo que a gente tinha certeza que deveria ter sido marcante para você, mas aparentemente eu sou o mais velho aqui, porque eu tenho 25, mas você falou que em 2013 você ainda era muito pequenininha, então... Não, agora, eu tenho 22. Eu tô muito velho, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, obviamente eu lembro de vários jogos marcantes antigos, né, quando o futebol era muito diferente. Lembro não, eu já assisti, lembro como foi ali de assistir replay e tudo mais, mas, tipo, se eu falar que é marcante pra mim, eu tô mentindo, entendeu? Porque eu nem existia, nem torcia. Então, seria mentira total. Mas jogo marcante, assim, Nossa, isso é muito difícil, gente. Tem vários. Posso responder depois?
Pode. Claro, Eu preciso fica à pensar. vontade. Fica à vontade. Depois você pergunta de novo, eu respondo. Eu preciso muito pensar, porque agora eu não sei. Pri, a gente começou a falar sobre isso em off, então agora eu queria trazer para a frente das câmeras. Muitos jornalistas hoje têm optado por começar a falar os seus times, etc., enquanto outros são mais resguardados por medo do que a torcida possa pensar, pela torcida realmente não saber diferenciar a opinião de sei lá, o time dele interferir nessa situação. Então, eu queria te perguntar, primeiro, e basicamente, isso é culpa de uma mídia que hoje é muito escrachada e acaba realmente unindo opinião e informação e tornando tudo a mesma coisa, e aí faz com que o torcedor realmente ache que é a mesma coisa? Putz, eu iria muito mais na linha, assim, de... Porque, assim, opinião, não existe opinião certa, né? Agora, respeitar o outro, respeitar a opinião do outro, desde que ela enfim, não crie feridas em ninguém, né? Ainda mais fisicamente, coisas do tipo, ela tem que ser respeitada. Agora, eu acho que, assim, a violência, né? Que se a gente falar aqui de São Paulo, ainda existe, menos porque não existe mais torcedor na rua no mesmo dia, mas a gente sabe que acontece ainda ali naquele posto escondido, onde um cara sempre aparece machucado e tal. Então, acho que essa violência dá bastante medo. Eu tenho bastante medo porque eu tenho um exemplo de uma amiga muito próxima minha, que torce até hoje para o São Paulo, e ela fez o setorismo do Palmeiras durante uma época. Hoje ela nem trabalha mais com futebol. Só que assim, ela nunca, enfim, apagou as coisas, apagou as fotos do Insta, ela deixava tudo lá. Porque ela achava que tudo bem, e tudo bem, realmente, né? Deveria ser tudo bem. Ela é torcedora do São Paulo, mas quando ela está trabalhando ali no jogo, ela é uma profissional. E aí, aquele dia, ela foi xingada, ameaçada de morte, de dentro do gramado, foi assim. E eu lembro que ela me contou, bem na época que eu estava entrando nessa carreira, nesse nicho, e aí eu falei, gente, que horror, né? E aí, então, acho que é muito mais de respeito de pessoas muito radicais, não digo todos, e essas pessoas radicais, elas também estão presentes hoje na rede social, sabe? E tem muita gente que tá assim, definido a te prejudicar. Sempre vai ter alguém que te odeia mais que tudo no mundo. E essa pessoa vai até o fim para acabar com você. Eu sei que tem uma pessoa em específico que faz muito isso comigo, que tenta me derrubar de todas as maneiras nas redes sociais. E é muito difícil. Então, a gente... É mais por uma questão de segurança física, mas também essa coisa de, como você falou, né, da gente não ter o nosso trabalho julgado ou prejudicado, o que para mim é errado, não deveria acontecer, mas acontece. E aí, como eu até te falei também em off, né, na minha cabeça, sim, quando você é um jornalista já renomado, com credibilidade garantida e tudo mais, eu acho que parece ser mais tranquilo. Eu dei os exemplos do Arnaldo Ribeiro, do Mauro Betti, porque todo mundo sabe que o Arnaldo Ribeiro e o Mauro Betting, eles já respeitam os outros. E a opinião deles nem sempre é tão clubista. Acontece, às vezes, normal, é torcedor. Mas eles respeitam os outros times, os outros jogadores e tudo mais. Então, aquela pessoa que acompanha já sabe que tá tudo bem, que o Mauro Betting não é clubista, entendeu? Que ele é perfeitamente capaz de fazer uma pauta muito legal com o Hernanes, por exemplo, que eu já vi ele fazer. E aí, acho que vai muito disso, sabe? Só que no começo, quando eu, por exemplo, ainda tá... se moldando profissionalmente, eu nem sei onde eu vou estar daqui a um ano, sabe? Eu sou muito nova, não sei se eu vou cobrir o São Paulo para sempre, se eu vou cobrir o Palmeiras amanhã. Então, a gente precisa se resguardar mais e achar o momento certo. Assim, eu, por exemplo, não me sinto no momento certo ainda. Pri, pegando o gancho agora aqui para uma pergunta até, acho que a primeira pergunta polêmica aqui da entrevista, você acha que às vezes a mídia prefere a audiência do que a informação real, e acaba ficando aquele jornalismo extremamente sensacionalista meramente por causa de visualização e por causa de polêmica, porque é isso que gera realmente a audiência da grande mídia hoje no Brasil? Eu acho que com certeza, na minha opinião. Porque os programas só de informação, eles estão ficando muito batidos, justamente porque hoje a rede social, ela comanda tudo. Tipo, sei lá, agora são 7h20, Daniel Alves saiu de São Paulo às 7h20. Cara, até o programa começar às 8h, já saiu no Twitter de todo mundo.
Ninguém vai querer assistir às 8. O que as pessoas vão querer às 8? Putz, quem foi melhor? Daniel Alves ou, sei lá, Gabigol? Entendeu? Isso vai porque já muda, entendeu? Agora a notícia ela já saiu lá há muito tempo. Então, obviamente que TVs como o Sport TV, assim, na minha opinião, que tem uma grade muito grande, tá todo tempo ao vivo, é um pouco melhor. Além de ter uma credibilidade absurda, né? No sentido de jornalismo, é a mídia mais tradicional que a gente tem. Então é diferente. Mas aí você vai para outras, para a grande maioria, na verdade, né? De TV, assim, putz, o tempo passa, é muito rápido, é muito imediato, assim, tipo, não dá para você. Obviamente, lá às 8 você vai entrar e fala, poxa, o Daniel Alves saiu de São Paulo hoje e tal. Mas às 8h05 já acabou. Você precisa achar outra coisa para atender o cara ali, porque ele vai embora, porque no Twitter tá mais rápido. No Twitter já tá falando que dá do valor, entendeu? E você ainda tá dando a notícia que ele vai sair. Então, essa é a minha opinião, é claro, mas eu acho que, não digo nem sensacionalismo de notícia, mas muito de pautas, assim, né? A gente vê muita coisa acontecendo, muitas pautas aparecendo, assim. O que a quer falar? Eu só queria, nesse mesmo sentido, como fazer para permanecer relevante sem ter que usar desses artifícios? Putz, difícil. Se eu souber, eu te conto. Mas eu não sei a receita de verdade. Nesse momento, não sei. Eu acho que não é uma questão de mudar o jeito. Na verdade, é se adaptar. Mudar o jeito, não. Eu falei tudo errado agora. Na verdade, eu acho que você precisa mudar seu jeito, sim, e se adaptar. E acho que, às vezes, esse se adaptar passa por testar essas coisas que dão audiência, essas polêmicas, essas enquetes, essas comparações, porque, enfim, todo mundo achando um jeito de se manter, porque hoje em dia o Twitter, putz, tem vários torcedores que sabem mais do que o jornalista, entendeu? Porque, enfim, tem acesso ao clube, e aí posta, já tá lá e lá e lá. Então, acho que é tentar se moldar novamente, assim, e com o tempo vai dando certo. Eu realmente acho que hoje em dia, assim, se tratando de audiência, a única coisa que as pessoas param para ver com o horário marcado é futebol. Nem filme mais as pessoas param para ver, porque o filme tá ali o tempo inteiro na Netflix, você pode assistir 4 da manhã se você quiser, entendeu? A única coisa que ainda mantém é o jogo, porque o jogo tem um horário. Agora, até programas, assim, diversos, etc., até reality, ou talvez reality seja fora da curva, se a gente parar para pensar também, né, junto com jogos de futebol. Mas de resto, assim, é muito difícil. Eu acho que precisa achar um jeito de se moldar. Não à toa a gente vê bastante a TV fechada sofrendo recentemente, um monte de coisa mudando para lá e para cá. Enfim, isso é o que eu penso, assim, não sei se vocês concordam. Pri, eu queria saber agora um pouquinho mais a respeito do funcionamento de você exercer a profissão de jornalista esportivo. E a área que eu queria te perguntar é a respeito das informações que vêm de dentro dos clubes, né? Porque eu queria saber se acontece, por exemplo, de algum clube soltar alguma informação que possa não ser tão verdadeira, às vezes para despistar um pouquinho o foco, alguma coisa do tipo de um assunto que está em pauta, e como fazer para filtrar, como saber o que é sério para você publicar, porque vai ter seu nome ali na publicação, e caso algo não seja verdadeiro, depois vão associar aquilo a você, né? Olha, eu nunca tive, nunca aconteceu comigo. Assim, eu sou muito. Acho que talvez porque o São Paulo, que é o time que eu estou diariamente, vê que eu sou muito de boa. Por exemplo, teve a eleição no ano passado, né? E eu até falando recentemente com uma pessoa de política do São Paulo, a pessoa falou, tipo, poxa, você foi a pessoa mais imparcial, porque eu não ficava, tipo, a única coisa que eu fazia era publicar a informação. Por exemplo, até deu uma polêmica que eu postei como estava a votação, né? Ali no pré e tal. Só que assim, eu não dei opinião, eu não cheguei falando que eu achava que aquele tinha que ganhar ou perder. Então, acho que talvez eles, o São Paulo ou outros clubes que até eu tenho contato diário, já saibam que não é muito minha praia, assim, muito por conta dessa coisa de rede social maluca, tipo, já começa a se criar muita polêmica e tudo mais. Dessa única vez que eu postei alguma coisa, já deu ruim para mim. Então, eu não tenho experiência para falar pelos outros, sabe? De verdade. O que eu posso dizer é que de informação que eu recebo, não por exemplo, para tirar atenção e tal, mas tipo, treino, venda de jogador e tudo mais,
Aí, obviamente, eu confio muito no clube, confio muito nas fontes que eu tenho dentro do São Paulo, mas realmente nunca fui essa pessoa que recebe uma notícia no momento conturbado para publicar, sabe? Então, seria até meio antiético eu falar. Eu queria até citar, eu creio que você está falando do dia que deu problema, foi agora recentemente com a história do Marcelinho, né? Não, teve essa, é verdade, foram 2 vezes essa, mas não, foi na eleição que eu peguei uma votação com um grupo, né? Eles me passaram como que estava o percentual para ganhar e tudo mais, e o outro grupo não me respondeu. Então, eu postei só desse grupo, entendeu? E aí eu virei a nova garota propaganda daquele grupo, só que não, é porque o outro não me passou, entendeu? Eu tinha só daquele. Mas aí foi um aprendizado, assim, para não me meter mais. Aí teve essa do Marcelinho semana passada, que foi um erro meu. Eu acabei tendo um caminho errado de apuração, assim, não esperei ele me responder e tudo mais, e não coloquei na nota. Eu já falo para você, eu sou da área, eu sou advogado, não é um erro seu, é um erro das pessoas que não compreendem o que estava acontecendo ali. A informação que você passou foi super clara. Eu que sou da área, eu consegui entender na hora o que estava acontecendo. É que como o público geral ele não conhece o jargão, o pessoal ficou todo perdido. Essa do Marcelinho, eu queria falar exatamente isso. Não foi um erro seu, foi porque o pessoal já entendeu e o jeito que eles entenderam já levaram. Fica tranquila. Eu nem sei cravar, assim, quem foi o erro. Acho que foi um erro de comunicação geral. A minha fonte, assim, também acho que errou de certa maneira comigo. Mas, enfim, passou. Foi mais uma vez que eu tive um aprendizado, assim, e que eu ainda falei aquele dia, até depois, quando eu estava falando com o Marcelinho, porque ele me ligou, me colocou uma aspas lá, e aí eu falei até para ele, falei, nossa senhora, agora eu lembrei por que eu não gosto de me envolver em política de clube. Porque, meu, é uma loucura, assim, sabe? Eu não quero isso para mim, e eu falei para ele isso. E aí foi isso. Aí eu corrigi, obviamente coloquei a versão dele também lá na nota. Foi um erro. Eu acredito que foi muito da minha apuração, entendeu? Ela foi por um caminho errado. Eu confiei muito na pessoa que me passou. E aí foi isso, mas é aprendizado. Eu não gosto de ficar martelando isso, me violentando internamente por causa disso. Acho que acontece e serve pra gente aprender, né? Vamos lá. Atualmente, você está mais nesse nicho de cobrir times, no caso agora o São Paulo. Nós estamos vendo uma tendência de mulheres sendo comentaristas, apresentadora e agora até narradora, né? Que é muito bom para o ambiente esportivo. Você, Pri, o que você almeja? Onde você quer chegar? Ai, que pergunta difícil. Meu Deus, o Rafael só faz pergunta difícil, gente. Meu Deus, quem colocou o Rafael aqui? Meu Deus. Mas nossa, sabe por que essa é complicada? Porque, assim, nunca tinha passado na minha cabeça ser comentarista de futebol. E aí, recentemente, eu tive uma oportunidade, e aí agora eu já não sei também, porque agora eu gostei muito também de ser comentarista. Então, eu vou testando, assim, as opções, as oportunidades e tudo mais. Eu vou admitir que eu me apaixonei muito, assim, por fazer comentário de jogo. Achei muito, muito, muito gostoso. Mas eu também tenho esse amor muito grande por reportagem. Então, eu vivo um momento da minha vida que é difícil de responder isso. Porque, enfim, tem os prós e os contras de ambos. Mas eu achei fazer comentário de partida um pouquinho mais fácil, né? Porque o comentário de partida ele vai muito mais a sua opinião. Obviamente, você tem que ter responsabilidade, você não tem que ficar falando um monte de baboseira, mas a responsabilidade de falar que o Marcelinho está processando o São Paulo é muito maior, entendeu? Assim, você pode levar um processo, é muito mais perigoso, assim, sabe? O comentário é muito mais leve, é muito mais gostoso, você se diverte muito mais fazendo, não tem uma pressão gigante em cima de você. Então, eu admito que eu estou bastante dividida, assim, eu vou fazendo um pouco dos dois. Se fosse para escolher hoje, eu acho que eu escolheria o comentário. Se hoje meu chefe me dá as duas opções, eu escolheria fazer comentário de jogo. Mas eu muto na hora. Eu sou assim, cada hora eu quero fazer uma coisa. Eu sou muito nova ainda, né? Então eu ainda me dou esse luxo. Daqui um tempo, provavelmente, eu vou ter que definir. Aí eu volto aqui para contar para vocês em primeira mão. É possível ver a Pri Senhoranhas, então, narrando futebol no futuro, hein? Aguardem. Não, narrando não. Gente, olha a minha voz, comentando. Comentando pode ser.
Ó, Pri, agora eu quero te colocar numa saia justa. Ai, meu Deus, que medo. Outra? Não se preocupa, essa daqui não é tão grande. As próximas vão ser piores. Vamos lá. Hoje, você que conhece muito de São Paulo por todo o seu trabalho que você tem tido, você consegue dizer quem foi ou quem é mais ídolo, Rogério ou Raí? E ainda joga uma segunda em cima de você. Quem foi mais goleiro embaixo das traves? Rogério ou Zete? Nossa, a segunda é difícil de responder, né? Porque eu não vi o Zete. Então você me coloca numa situação difícil. Agora, é minha opinião assim ou é para falar o que eu acho geral? Pelo amor de Deus, sua opinião. Minha opinião? Não, na minha opinião, é que essa opinião pode mudar, entendeu? Porque eu não sei se o Rogério Ceni pode treinar rival, essas coisas aí, eu acho que dá uma conturbada. Mas, na minha opinião, o Rogério é o maior ídolo que o São Paulo tem da história, assim, de qualquer goleiro, qualquer jogador de linha, qualquer treinador. Então, acho que não teria como ser outra pessoa, independentemente de quem fosse a comparação. Mas é uma opinião que não sei, às vezes pode mudar, porque eu realmente não sei qual vai ser o parâmetro geral, se amanhã ele começa a treinar um rival e tudo mais. Acho que essas coisas mudam com o tempo, né? A gente já vê que só por ele treinar Flamengo e etc., já teve muita gente que tirou ele da reta, né? Tirou ele ali daquele posto. Então, eu acho que vai ser para sempre, entendeu? Mas não sei. E agora, quem foi mais goleiro, eu não sei responder, porque eu não vi, assim, jogos ao vivo do Zete, entendeu? Eu vi defesas e vídeos e tudo mais, então essa não tenho... Seria injusto. Eu só agradeço dessa pergunta não ter sido para mim. Mas dá para comparar com o Volpe, pô, com o Sidão. Ô, louco. Então depois eu pergunto quem foi mais goleiro, Rogério Ceni ou Denis? Aí fica mais fácil. Tranquilo. Pri, você hoje trabalha com jornalismo desportivo. Você pensa em continuar na área desportiva, porém fora da TV? Você já pensou em trabalhar na área desportiva fora da TV? Talvez na comunicação de um clube, algo assim? Putz, na verdade, eu tenho um plano na minha vida, né? Vocês estão percebendo que eu estou falando todas as minhas coisas pessoais aqui, né? O sonho da minha vida é trabalhar na imprensa por muito tempo e aí eu encerrar a minha vida profissional trabalhando na comunicação de um clube. Porque eu gosto muito também do lado de lá. Por mais que, enfim, seja mais difícil, porque, querendo ou não, os assessores estão ali para colocar um limite na gente que está aqui e tudo mais. Mas eu acho muito legal também o trabalho de assessoria de imprensa de futebol. Então, é um plano que eu tenho para mim. Então, de fato, assim, a resposta é sim, eu me vejo trabalhando também. Do outro lado, na verdade, é o que eu quero. Ô, Pri, queria te fazer duas perguntas em uma agora. Primeiro, algum estádio aqui do Brasil, então do mundo inteiro, que você sonha em conhecer, cobrir alguma partida, e também um jogador, tanto brasileiro, tanto estrangeiro, sua preferência que você gostaria muito de conhecer, às vezes até mesmo trocar uma ideia numa entrevista algum dia. Meu, jogador, não. Isso é muito louco, né? Porque o maior sonho da minha vida sempre foi conhecer o Lugano e eu conheci. Então, eu sou muito realizada quanto a isso. É muito louco falar isso, mas ele sempre foi o cara que eu botei assim no pedestal muito bizarro, falando português, claro. Então, não tenho assim. Na Copa América, aqui no Brasil, eu. Não a última, né? Qual foi a outra, gente? 2018, né? 19? Me perdi. 19? Quem foi? Argentina e Chile, né? Pelo terceiro lugar. Eu fui lá na Arena Corinthians naquele jogo, e aí eu fiquei tipo, pertinho do Messi, assim, tudo mais. Tentei fazer uma pergunta para ele, não deu, mas aí tipo, ele respondeu ali pertinho e tudo mais. Só que eu acho, não é uma coisa que, nossa, oh my God, sabe? Eu não tenho essas coisas. Eu pelo menos nesse momento assim de fora do Brasil, eu gosto muito dos caras que eu conheço aqui fazendo os times brasileiros e de conhecer estádio fora do Brasil. Eu tenho vontade de conhecer vários, na verdade, muitos e todos, e tipo, fazer um tour, assim, um mochilão para conhecer vários estádios, inclusive aqui perto da gente, né? A Bombonera. Eu lembro que no jogo do Palmeiras contra o Boca lá, um amigo meu foi, e ele postou muitos stories, assim, e foi uma coisa muito louca, porque eu já vi stories de todos
os estádios, né? Todo mundo já foi em algum estádio e já postou foto e tal. E aquele foi um stories que mexeu. Eu falei, caraca, meu, olha isso, tava uma loucura, assim. E aí acho que é o mais próximo, assim, que eu tenho vontade de conhecer. Mas, na verdade, um mochilão, assim, não cairia mal. Vamos lá, vamos ver se dessa vez eu não te coloco numa saia justa, então. Lá veio o Rafael de novo. É uma pergunta mais tranquila. Você está no meio esportivo há uns tempos, mas eu queria saber qual é a dificuldade de ingressar nesse meio. O que você daria de dica para quem está interessado a começar a ser parte desse nicho? Eu acho que hoje tem um segredo. Não, eu não usei dessa arma, né, que é rede social, mas hoje isso é uma arma muito grande. Você ter uma influência ali na rede social, você se manter e mostrar que você entende, que você tem opiniões e, eventualmente, até informações, obviamente, que sem ser jornalista é mais difícil, mas dá para enfim, improvisar ali quando você ainda não está estudando oficialmente, trabalhando oficialmente e tudo mais. Acho que hoje em dia é uma arma muito importante, porque eu vejo mesmo na TNT, né, a gente busca muitas pessoas assim, por rede social também, pessoas legais, pessoas influentes. A gente, não porque eu não sou chefe, né, mas os chefes. E aí, para mim, assim, a dica que eu dou para quem tem vontade de ingressar no mercado é participar também, não necessariamente de rede social, mas o que aconteceu comigo foi de blog, né? Eu já participei de um blog que a gente estava aqui até falando antes de começar, e eu lembro que quando eu cheguei na entrevista, eu não passei na faculdade direto, né? Eu passei um ano, assim, fazendo cursinho, porque eu não conseguia entrar na Casper direto da escola. E aí, nesse ano de cursinho, eu fiz vários cursos de jornalismo esportivo, um monte de coisa, mulheres no esporte. E aí chegou na hora da minha entrevista, e aí eu falei para o Diego, né, que hoje é meu coordenador, falei, porque tem vários cursos, por isso que você gostou de mim. Ele, não, legal, mas é porque eu vi aqui que você escrevia para o blog, então você já sabe escrever, né? Aí eu falei, já. Aí eu falei, nossa, eu gasto mó grana fazendo um monte de curso, e foi o blog que me fez entrar, sabe? Porque eu já tinha essa linguagem do futebol, né, que é meio peculiar, assim, exceto em notas muito sérias e tal. Então, eu lembro até hoje daquela entrevista, daquela sala, quando eu escutei isso, eu falei, caramba, tipo, essa é a dica que eu vou dar para as pessoas, seguirem esse caminho de abrir blog, fazer canal no YouTube, essas coisas funcionam muito. Parece que não, porque o resultado demora, normal, tem que ter paciência, mas faz bastante diferença. TNT, a gente tem uma página, contrata nós. Pri, eu vou te falar uma coisa que, assim, pelo menos lá no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem uma discussão ferrenha sobre isso. Futebol feminino, assim como vôlei, como basquete, hoje ele não consegue se sustentar sozinho. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você acha que o futebol masculino ele deve permanecer sustentando essas outras áreas até eles conseguirem se levantar sozinhos, ou você acha que eles têm que conseguir se virar porque o futebol masculino, tendo que fazer isso, vai acabar perdendo parte do dinheiro? E aí, nesse mesmo sentido, como fazer para fomentar o futebol feminino entre um público que talvez seja muito restrito a ele ainda? Só uma dúvida, você está falando da obrigatoriedade do time, da Libertadores? Não, me perdi na primeira. Novamente, a pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre se o futebol masculino hoje ele tem que sustentar o futebol feminino, outros esportes, o basquete, no caso do São Paulo, que é deficitário, o vôlei do São Paulo, o São Paulo está devendo ao José Roberto Guimarães até hoje, sei lá, valores absurdos, e porque os esportes não conseguiram se sustentar, o futebol foi tentar sustentar, e o futebol hoje do São Paulo não consegue sustentar nem a si mesmo porque está devendo aos montes. Você acha que o futebol masculino ele tem que sustentar esses outros, ou eles têm que conseguir alguma forma de andar com as próprias pernas? E aí, nesse mesmo sentido, como fazer para o futebol feminino, por exemplo, ser fomentado no meio de um público que hoje é tão contra? Eu vejo muito nas redes sociais pessoas falando, olha, futebol feminino, então não é futebol. Como fazer para conseguir atingir até esse público que hoje é tão contra?
Eu acho que vem de um problema muito maior, é meio... Vou dar uma volta aqui, mas vem de um problema muito maior, cultural e histórico, assim. Acabou que o futebol feminino, o basquete aqui no Brasil, ficou muito para trás em questões financeiras, eu digo, não de qualidade, e isso faz com que tenha que arranjar um jeito de correr atrás, entendeu? E aí, putz, aí a gente entra numa discussão assim de em que mundo que a gente vive que um jogador recebe um milhão de reais, entendeu? Assim, parece a gente vive numa realidade paralela. Então é muito louco, assim, tipo, será que era necessário mesmo a gente viver nesse mundo do futebol, onde jogadores são vendidos por bilhões de reais? E aí, talvez se isso fosse mudado, isso fosse equilibrado com a sociedade que a gente vive, a gente conseguisse investir nem mesmo só em outras modalidades, poxa, mas em estádios e etc. Porque hoje em dia os clubes se ferram com o salário, é muito alto. E se a gente vai na Europa, então é uma loucura, cara. A venda dos jogadores é bizarro, assim, é muito fora de realidade. Então, primeiro, acho que esse investimento em salário é muito louco você pagar R$1 bilhão para você comprar o trabalho de uma pessoa, assim, para jogar futebol. E aí acaba que nunca sobra dinheiro, acaba entrando nessas dívidas, mas tem que começar de algum lugar, né? E eu realmente acredito que isso também vai muito, muito por culpa de imprensa, que não dá o espaço suficiente para debates, por exemplo, nem estou falando de transmissão, debates, informações, tratar como futebol, não futebol feminino, futebol masculino, futebol igual, entendeu? E aí a gente entra também na parte de transmissões, né? Agora melhorou bastante, a gente vê bastante TV até aberta comprando direito de campeonato, mas isso é um problema, é um atraso muito grande também. Questão de patrocínio também, muito atrasado, tipo, triste de a gente ver as diferenças. Então, acho que tudo vai caminhar junto, a tendência, entendeu? Que a gente já viu que tanta gente falava que futebol feminino não dava audiência, por exemplo, a gente já viu que isso não é verdade. Que dá, mas aí também o patrocinador ainda fica com o pé atrás de colocar muito dinheiro ali, então fica aquela coisa de vai, não vai, mas eu acho que esse equilíbrio vai crescer junto, entendeu? A ponto de não ser uma coisa prejudicial ao clube. E é isso, assim, acho que tem que começar de algum lugar, e esse espaço que dá, senão, se ninguém fizer time também, aí não vai adiantar nada, aí não vai ter, porque não vai ter. Se sei lá, o salário, o valor da bilheteria não for o futebol feminino, não vai ter futebol feminino. E aí vai acabar. E aí você acaba com o sonho de um monte de gente, com uma modalidade que é legal, que é gostosa de assistir, e isso entra o basquete também. Então, acho que é esse equilíbrio, assim, que vai ser talvez difícil para os clubes no momento, né? Mas que dá para achar. A gente vê aí, por exemplo, o Corinthians, que buscou um caminho de investir, de dar atenção, de boas jogadoras e tudo mais, e tá dando fruto. E aí vai embolando, né? Aí começa, poxa, o Corinthians, vamos lá transmitir o jogo do Corinthians, vamos lá botar uma grana no futebol feminino do Corinthians. E aí o negócio vai indo junto, sabe? Eu penso muito assim. E aí, de consolidar no público é a mesma coisa. Tipo, infelizmente, precisa ficar provando toda hora que é bom, que é legal. Então, aos poucos vai. A gente viu novamente agora na final como teve gente comentando e tudo mais, e aí você vai alcançando nichos diferentes. E acho que também vai muito de uma questão de geração. Apesar de dar para mudar a opinião de bastante gente, eu acho que vai também da geração. Acho que a nova geração vem respeitando muito mais esse espaço. Pri, pegando o gancho ainda na pergunta do Kevin, talvez até levando em contrapartida tudo isso que foi dito agora, por que o futebol feminino teve um boom nesses últimos anos, teve um crescimento muito maior, na minha opinião, até surpreendente, repentino pelo que vinha sendo? Era uma modalidade que vinha apagada, a mídia vinha dando muito pouco destaque, e do nada, há uns 2, 3 anos atrás, ressurge e começa a passar na TV. O que você acha que se deu esse crescimento todo? Eu acho que isso vai muito da sociedade no geral. Acho que o movimento assim das mulheres hoje em dia é muito maior para apoiar outras mulheres. Eu acho que isso é o crucial, assim, a mudança de como as mulheres se defendem hoje em dia, né? A luta pelo espaço e tudo mais. Então, acho que isso é o crucial. E, putz, eu vejo muito, né? Eu lembro até de 2016, nas Olimpíadas, que teve até aquela briga, que as mulheres começaram melhor,
aí virou meme os homens que estavam mal, só que aí no fim os homens que ganharam e as mulheres não ganharam, e aí naquele momento se criou uma rivalidade, né, que é completamente desnecessária, mas parece que as pessoas começaram a se dividir, tipo, aqui só torce pro feminino, aqui só torce pro masculino. E aí começou a se falar muito nisso, pelo menos assim, o que eu lembro, sabe, de recente desses 3 anos que você falou. Eu lembro que ali foi muito impactante, porque começou aquele meme de riscar o nome do Neymar e colocar o da Marta em cima, lembro até hoje daquela foto da camisa da seleção. Aí virou uma rivalidade, e obviamente, como a gente sempre cresce em cima da rivalidade, a rivalidade fez o negócio, né, fomentar de um jeito, e aí acabou que todo mundo começou a dar uma chance, assistir, seja porque queria torcer contra para os meninos ganharem, para as meninas não, mas a galera começou a assistir e aí virou um tema. Fora também a obrigatoriedade da Libertadores, né? Isso, obviamente, é talvez um dos principais, tratando dos clubes aqui do Brasil. Pri, você comentou a respeito da questão cultural, né? E ainda se dá a impressão que o futebol, aqui no Brasil principalmente, ainda é um pouco machista, essa é a palavra, que quando vem uma mulher que tenta falar sobre futebol, tenta expor suas opiniões sobre o que acontece dentro de campo, até mesmo o que acontece fora, a gente ainda vê alguns comentários maldosos, um pessoal que tem umas ideias retrógradas e tenta depreciar o outro com essas ideias, né? E eu queria te perguntar, no jornalismo esportivo, que é a área que você atua, como lidar com isso e se ainda chega muito a vocês esse tipo de comentário, se é alguma coisa frequente ou vem diminuindo com o tempo? Eu não sei dizer se diminui, porque eu não sou mais uma novata boba, que, enfim, as pessoas nem conheciam. Não que hoje eu seja a Beyoncé do jornalismo, não é isso. Mas hoje em dia eu já falei com a maior parte dos empresários, assessores, jogadores, jornalistas. Então, já tenho um contato, né? E querendo ou não, eu estou há 4 anos aqui na TNT, muito bem, viva aqui até hoje, tipo... Então, acho que mudou um pouco a maneira como as pessoas me viam, porque quando eu entrei, eu era muito quietinha, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que eu tinha dificuldade de me relacionar no começo, sabe? Então, no começo, sim, foi bastante difícil nessa questão de apuração, de fonte, sempre quer algo em troca, e é super desconfortável. Eu, com meus 18 anos, primeiro trabalho que eu tive, né? Eu nunca trabalhei de verdade antes disso. E aí, é uma linha muito tênue para lidar com isso. Porque você depende daquela pessoa para muitas coisas. E você pode depender ainda mais um dia. E, ao mesmo tempo, você não quer que aquela pessoa te veja com aquele olhar. Você quer ser uma jornalista que está apurando, enfim, sendo amiga, eventualmente, mas a segunda intenção, ela fica só se for uma parada consensual, né? Então, acho que tem esse lado, assim, que de fato é muito difícil no começo, mas se tratando de dar opinião e tal, isso eu nunca tive problema. Eu vejo acontecer com muita gente. Eu não sei o que vocês acham, mas, por exemplo, tem a Ana Thaís Matos, assim, que se eu fosse a Ana Thaís Matos, eu acho que eu teria desistido já de trabalhar com futebol. Porque tudo bem você não gostar, você discordar, mas, assim, o que fazem com ela é desesperador. E não tem nenhum motivo. Na verdade, ela dá a opinião dela ali, dá a informação correta, mas ela... Nossa Senhora, me dá até um negócio, assim, porque é muito difícil ver as coisas que acontecem com ela. Então, a gente sabe que acontece, mas comigo eu não tive essa experiência, talvez porque eu sou muito de não ficar dando muita opinião. Eu gosto mais de ir pelo lado da informação e talvez isso seja uma insegurança que eu tenho por ser mulher. Não consigo saber. Talvez seja um gatilho meu, sabe? Então, resumidamente é isso. Tratando de um machismo mais pelo lado do assédio, ele acontece bastante, principalmente no início, mas hoje em dia eu me sinto muito bem e segura. E de opinião é isso que eu vejo. Passando um pouco desse tema, né? Vamos perguntar um negócio mais descontraído, talvez. Enfim. No off, quando você está ali fora no ambiente ali de trabalho, tem alguma história engraçada que você conta pra gente dessa vivência de jornalista esportiva? Uma gafe ou que você agradece por não estar
não ter gravado? Meu, tem uma que eu tenho até gravada, mas eu não posso contar aqui agora. Eu posso contar para vocês depois que a gente acabar, que é a principal, assim, que eu lembro que foi muito, muito engraçado. E aí tem outra que eu sou muito zoada no meu trabalho até hoje, que, putz, não sei que jogo que foi, bem no comecinho do Daniel no São Paulo, Daniel Alves, que eu fui na zona mista. Putz, eu não consigo lembrar o jogo. Eu sei que foi a primeira vez. Ah, não. Não foi. São Paulo e Corinthians nem tava aqui o Daniel Alves. Não tava, né? Não. Desculpa, gente, tô bugada. Esse foi o jogo do... Era o Aguirre ainda. Nossa, não lembro qual foi o outro. Eu sei que foi um jogo do começo do Daniel. E aí eu tava na zona mista, nunca tinha ido. E aí eu falei pro Felipe, né, que é o assessor de São Paulo, poxa, posso fazer uma pergunta pro Daniel, que ele vai passar aqui e tal. E aí a câmera estava ligada com o negocinho que manda o sinal direto para nossa TV, né? Porque eles gravam de lá para subir rápido, se é uma coisa muito bombástica e tudo mais. E aí eu fui perguntar, só que, cara, eu gaguejei tanto, mas tanto, que aí eu fiquei assim, Dani Alves, e aí, tipo, é um meme aqui dentro, tipo, porque não é engraçado contar depois. Mas tem um meme, tipo, meu, que é a minha cara, assim, tipo, porque eu não conseguia falar. Porque era o Daniel Alves na minha frente, eu nunca tinha entrevistado um cara tão foda, assim, profissional, sabe? E ainda tinha a pressão da câmera ligada lá, o meu chefe vendo da TV. E aí, acho que as duas coisas mais marcantes é essa e a outra que eu conto em off depois, que eu não posso contar aqui no gravado. Mas tem várias, é porque essas duas são as mais que virou piada para sempre, sabe? Pri, vou te fazer a última e depois eu já agradeço muito por esse papo que você teve com a gente. Mas para fazer essa última, eu vou ter que dar uma introduzida. Nos últimos dias, aconteceu muito naquilo que a gente chama de SPFC-TT. Aconteceu muito sobre a história do São Paulo ter acabado, do São Paulo estar acabando. E, com base nisso, nós da Scout começamos a nos aproximar de alguns outros grupos e começamos a estudar muito sobre a separação do futebol e do social. Como eu sou advogado, eu estou agora tentando me aproximar até do advogado que fez esse projeto para o clube, que é o Rodrigo Monteiro de Castro, cara muito bom, muito qualificado. E eu não sei se você tem algum conhecimento, mas eu queria te perguntar, você acha que hoje, o que você pensa sobre, sei lá, um clube que passou por todos esses últimos anos terríveis de gestões que talvez tenham destruído o clube, como talvez nunca se antes viu, toda a história que envolve hoje o nome de Aidar, tudo que falam hoje do presidente Leco, que foi um cara que foi massacrado com razão por muito tempo. Eu queria saber, você acha que talvez separar o futebol de um clube social que, ao nosso ver, só suga muito do futebol, você acha que isso talvez resolveria os problemas, separar as pessoas que estão nesse social, que só pensam no social, do futebol, e o futebol virar algo até como uma empresa, como é o caso do próprio Red Bull, que está crescendo tanto aí nos últimos tempos, está na final da Sul-Americana aí, e é um negócio avassalador. Eu acho que nenhum título assim, título, eu digo, social, futebol, fulano, ciclano, nenhum título é capaz de acabar com o clube. O que é capaz de acabar com o clube são as pessoas que estão dentro dele, né? Então, eu não vejo assim que, putz, é o negócio que vai salvar, até porque não acho que isso salvaria, mas eu vou dividir aqui o raciocínio, vou deixar isso para depois. Por que não salvaria? Eu acho que, por exemplo, a galera que participa ali, que aprova coisas, acho isso muito importante, porque amanhã pode entrar um presidente louco que quer roubar tudo. Não estou falando de Leco, de Casares, de ninguém. Fulano, vai entrar o Rafael aqui, que gosta de fazer perguntas difíceis. E ele quer roubar tudo, ele entrou lá só para roubar dinheiro. Então, é importante você ter essa aprovação, sabe? Essa vistoria, digamos assim. Eu só acho que às vezes é muita gente que nem entende de futebol, que nem entende de finança, opinando muito e se metendo muito, quando na verdade tem pessoas ali que
tipo, nem necessariamente são formadas nisso e tudo mais, mas obviamente estudam quando vão assumir um cargo grande de fato no futebol, se preparam para aquilo, podem errar, podem acertar como eu erro, vocês erram no trabalho de vocês, obviamente não a ponto de acabar com o clube, né, porque senão ferrou tudo, mas acho que vai muito disso, assim, sabe, vai muito de você não deixar essas pessoas interferirem tanto no seu clube, porque elas às vezes se acham donas da razão, até porque muitas são torcedoras, e a gente sabe que muitas vezes o torcedor ele age mais com o coração, fora os outros que têm maldade, que nem torcedores do clube são também, torcem para rival, só estão lá para tentar dar um jeito de conseguir dinheiro. Então é muito. Eu não gosto de rotular assim, sabe? Porque o social, porque o futebol. Eu acho que são as pessoas, entendeu? Eu acho que precisava ter uma revisão assim das pessoas que estão no São Paulo para ver onde estão os problemas. A gente viu hoje uma matéria bombástica, né, que saiu no UOL e depois na Globo, onde que estão os problemas, e assim, não é difícil, né, é só você punir as pessoas, e aí você vai limpando o problema, né, mas aí se as pessoas saem impunes, sempre fica difícil. E em relação a não resolver o problema, eu acho que o São Paulo está muito ferrado por causa de dinheiro, e isso vai, Putz, o São Paulo vai pagar o Dani Alves até 2026, cara. Desculpa, gente, meu despertador aqui. Vai pagar até 2026, assim, sabe? Tipo, isso é muito louco. Óbvio que envolve toda uma aprovação de contratar ele e tudo mais, mas é um buraco financeiro que só separar uma parte da outra não vai resolver. Tipo, tem que pagar agora. E precisa dar um jeito de achar esse equilíbrio entre manter um bom futebol, um bom nível de futebol para pagar as suas dívidas, porque se não ganhar no futebol, nunca vai conseguir pagar a dívida, só vai sair pagando salário, pagando sei lá o quê, ainda mais agora que a bilheteria, por mais que vá voltar, a gente não sabe se vai voltar 100%, porque amanhã pode ter uma variante e acabar tudo de novo, então não entra dinheiro, só sai dinheiro, só sai muito dinheiro. Então acho que o maior problema hoje é esse desequilíbrio financeiro que infelizmente o São Paulo vai demorar bastante para conseguir ficar, digamos assim, tranquilo, na paz. Devendo, todo clube deve, beleza. Só que assim, não dá, né, para você pagar um monte de jogador que nem tá no seu clube, quase mais de milhões de reais até 2026. Tipo, até 2026 o São Paulo precisava conquistar mundo de novo, e não ficar pagando o Daniel Alves, entendeu? Isso é muito louco, assim. Mas aí também não sei a receita para resolver. Aí, se você tiver um dia, você me conta que eu publico. Na verdade, assim, talvez o que deixa a gente pensando que é uma solução é que os nomes que talvez você já tenha visto pela matéria do UOL, esses nomes eles ficariam lá no social. E a gente não precisaria mais se preocupar que eles reapareceriam como sempre estão rondando lá pelo clube. Eles ficariam lá no social e a gente não precisaria se importar. Talvez essa seja a grande questão. Mas, poxa, a própria história do Daniel. O Daniel foi feito por um cara que talvez não seja a pessoa mais indicada para estar gerindo um clube de 20 milhões de torcedores. E exatamente são esses os pontos que a gente fala, poxa, será que talvez na mão de alguém capacitado as coisas funcionassem? Será que separando as coisas não teria um pouco menos de olhos grandes pensando em si? A gente conversou com uma pessoa, o Dani Campos, do Resenha Tricolor, e ele falou, cara, essa pessoa, essa galera, hoje eles não usam o São Paulo para fazer o São Paulo crescer. Hoje eles querem usar o São Paulo para que eles cresçam lá dentro. E talvez se separasse isso, quem estivesse lá estivesse pensando em, olha, eu quero fazer essa empresa grande. Mas a gente vai chegar lá e quando eu tiver a resposta, eu conto para você. Fechado. Mas é muito difícil mesmo. E é até meio desesperador, né? Quando você começa a ver tudo, as variantes e as dificuldades, é desesperador, assim, porque às vezes parece um buraco sem fundo mesmo. Parece que não tem luz no fim do túnel. Mas eu acredito e imagino que o São Paulo vai conseguir se colocar no eixo de novo. A receita eu não sei, mas vai, porque o São Paulo é muito grande, não tem como alguém acabar com o São Paulo. O São Paulo é maior que qualquer pessoa. O Kevin disse que ia encerrar depois dessa, mas eu tô lembrando. De boa, aqui, gente, pode continuar. Eu tô lembrando aqui que você não respondeu qual o jogo mais marcante e o gol mais marcante. A pergunta do Rafa. Verdade. Putz, é verdade. Meu,
Um jogo, mas é que não é tipo mais marcante, assim, tem vários marcantes, mas é um jogo que me marcou, que foi em 2015. Foi o primeiro clássico que eu fui na minha vida, que foi São Paulo e Corinthians, no Morumbi, que o São Paulo ganhou por 2-0 com o gol do Luiz Fabiano e do Michel Bastos. Michel Bastos. Isso. Só que aquele jogo ele foi marcante por um motivo muito peculiar. Eu tinha 15 anos, né? Eu tenho 22, tinha 15. E aí, cara, foi o primeiro clássico, né? Porque minha mãe não deixava eu ir, porque, enfim, minha irmã, ela vai em jogo há muito tempo e era muito perigoso, assim, minha mãe ficava desesperada. Aí, dessa vez, ela deixou eu acompanhar minha irmã. E aí, no gol, não lembro qual gol, eu tava na arquibancada laranja com a Paty, que é minha irmã. E aí, cara, começou uma loucura, assim. Eu nunca tinha visto um estádio vibrar com um gol num clássico. É muito diferente de você vibrar contra um jogo contra o Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, mas é porque eu lembro que eu ia muito em jogo contra o Fluminense. Lembro de que eu fui em 2008, com meu pai também tem uma lembrança vaga. E aí, cara, foi muito louco, assim. E aí eu caí de costas e bati na quina. Já tinha cadeirinha naquela época, né? Aí a cadeirinha tá aqui, assim. Aí eu tava em pé, quer dizer, eu tava em pé na cadeirinha mesmo. Tava em cima da cadeirinha, porque no Morumbi as pessoas ficam só em cima da cadeirinha, né? Ninguém fica no chão, é incrível. Aí tava em cima da cadeirinha e eu caí na quina da cadeirinha de trás. E aí eu desmaiei. Eu, tipo, morri por 3 segundos naquele dia. Aí eu só lembro. E aí, tipo, tava mó comemoração e ninguém ligou pra mim, cara. Eu tava assim, tipo, meu Deus, minha mãe deixou eu vir, eu vou morrer aqui. E aí eu lembro que eu acordei assim, com todo mundo me puxando. E aí é um jogo marcante, assim, porque aconteceu essa fatalidade aí. E aí esse gol, que eu não lembro qual foi, também é o gol marcante que eu vou botar. Mas tem vários outros, só que eu não vou saber agora um legal ou um triste. Ou seja, por muito tempo as pessoas falaram do Paulão desmaio enquanto existia a Pri desmaio no meio do nome. Meu, ai, nossa, aquele dia foi muito engraçado. Pri, queria já fazer os encerramentos. Falar pro meu pai que eu consegui, eu não tinha roupa para vir, mas eu vim. Sensacional falar com você. Ó, a gente vai bater papo com pessoas que, sei lá, eu nunca nem sonhei conversar. Eu falei, pai, eu vou falar com o Edu Afonso. E aí ele falou, e a Pri vai ser quando? Então, queria te agradecer demais. Foi sensacional ouvir um pouco de você. Saber um pouco do lado até da mulher no esporte, que é algo que talvez sempre fique muito escondido. Muito obrigado por ter topado o papo com a gente. E se você quiser se despedir, a palavra é sua. Primeiro, mando um abraço gigante pro seu pai. Fala que eu também já sou fã dele. Muito, já adoro ele também. E agradecer, gente. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre brinco quando eu participo de alguma live, gravação, que eu falo muito. Eu gosto muito de falar. Talvez por isso que eu tenha escolhido jornalismo e comunicação. E aí eu começo a falar e me perco e não paro nunca mais. E obrigada por me darem esse espaço, deixarem eu aqui contar um pouquinho da minha história, que ainda é pequena, mas a gente compartilha ela aí nos próximos anos. E é isso, um beijo para todos. E o Rafael, para deixar claro, eu falei brincando, viu, Rafael? Não tem problema não. Tá tudo bem. Relaxe. Mas é isso, gente. Muito obrigada de coração. Eu adoro. E, tipo, se é especial para quem grava, para mim é muito mais. Eu fico super feliz e ansiosa e emocionada, porque é muito novo para mim e tem muito esforço envolvido, sabe? Então a gente vai ficando por aqui. Pela última vez, gostaria de agradecer muito a Pri por ter topado aí com a gente. E as portas do Scout estão sempre abertas aí, se quiser voltar, ou se quiser fazer alguma coisa com a gente, enfim. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, deixem seus likes aí, sigam a gente na rede social, no Twitter, sigam as nossas redes sociais pessoais aqui, sigam a Pri. E esse vídeo deve estar saindo no sábado. Amanhã tem pós-jogo. E fiquem ligados nas nossas mídias aí. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.